Fala pessoal. Bom, antes da gente entrar propriamente no aprendizado do programa, eu gostaria de colocar aqui umas observações para a gente configurar o 3D Studio Max, tá? Que é muito importante. Então, eu estou usando aqui o Max 2022, tá? Isso serve para versões anteriores também, não tem problema não. Eu estou usando uma versão mais recente, mas se você estiver usando uma versão anterior à minha, não tem problema, vai funcionar da mesma forma. Beleza? Então o que a gente vai fazer agora é vir aqui nessa aba Customize, Preference. E aqui, a primeira coisa que a gente vai olhar é essa parte aqui. Ó. Eu não vou falar de todos os itens não, tá? Eu vou falar dos mais importantes, para a gente ser bem objetivo e ir direto ao ponto. Tá? Eu vou citar as questões mais importantes e que vão realmente fazer a diferença no nosso desenvolvimento. Tá? Uma aqui que é bem importante é essa parte aqui chamada Cine Undo. O que é o Undo? Nós temos o Undo e o Redo. Quer ver? Vou dar um OK aqui. Ó. Dá um OK. Se a gente vier aqui, ó, tá vendo aqui as duas? Você tem o Undo e o Redo. Né? Ctrl Z e Ctrl Y. O que quer dizer isso? Ctrl Z, se você não precisa nem fazer isso não, tá? Eu vou mostrar para você aqui, ó. Criei um box. E vou criar um outro box aqui, ó. Se eu der um Ctrl Z, eu volto o comando anterior e dando um outro Ctrl Z, tá vendo? Eu dou mais um passo anterior. Se eu der um Ctrl Y, é o redo. Mais um Ctrl Y, eu voltei. Tá vendo? Ou seja, Ctrl Z, ele volta e o Ctrl Y, aliás, o Ctrl Z, ele dá um passo anterior e o Ctrl Y, ele dá um passo posterior. Tá certo? Então, a gente voltando aqui, ó, em Customize Preference, essa parte aqui, ó, é o número de undos que a gente pode fazer dentro do programa. Ou seja, se eu criar aqui 100 box, eu posso voltar 100 vezes. Tá? Eu posso aumentar isso aqui também se eu quiser. Tá? Se eu colocar aqui 500, se eu colocar, vamos ver se vai, não, o máximo é 500, tá vendo? Até o máximo de 500, ele consegue voltar 500 vezes. Ou seja, se você está desenvolvendo um trabalho e deu 500 comandos, aí você percebe que errou, você pode voltar 500 vezes atrás. Só que tem um pequeno detalhe. Quanto maior o número de undos que você colocar, mais memória ele vai consumir. Tá? É muita memória, Alessandro? Não, não chega a ser absurdo. Mas se você estiver trabalhando num projeto muito grande, muito robusto, isso acaba fazendo a diferença. E eu também não vejo a necessidade de você colocar um número tão grande de undos, assim, para que 500, né? Então a gente coloca um valor, vamos colocar aqui um valor que seja, não vou nem dizer na média, mas um valor aceitável. Tá? Eu acho que o número de 15 undos aqui, desculpa, número de 15 undos já é o aceitável. Mas isso aí você vai percebendo, tá? Se você achar que precisa colocar mais, você coloca, e se achar que até colocar menos, você pode colocar menos. Você vai percebendo aí o seu desenrolar, o seu desenvolvimento, para poder controlar esse tipo de coisa. Outra coisa é que o número de undos que você vai marcar, eu já falei isso, né, com relação às memórias, tá? Com relação à memória, quanto maior o número de undos, mais memória ele vai consumir, quanto menos memórias ele vai consumir. Beleza? A outra aba, pessoal, que a gente vai comentar, é essa aba de Files, tá? Vamos clicar aqui. Essa aba aqui eu vou citar somente um item, que é esse aqui, ó, Increment on Save. O que isso quer dizer? Tá? A minha está selecionada. Se a sua estiver desselecionada, né, dá um OK aqui. Se a sua estiver desselecionada, mantém só para eu te mostrar o que vai acontecer. Tá? Vamos salvar isso. Eu vou salvar esse arquivo aqui, ó. Vou dar um save nele para eu poder te mostrar o que vai acontecer. Vou entrar aqui, vou selecionar uma pasta, minha pasta útil aqui.
E eu vou colocar aqui, vou chamar esse aqui de box. Beleza? Deu ok. Então tá. Estou trabalhando, aí dei um Ctrl S. Vou vir aqui em cima, em File, Save, ou então você dá Ctrl S, tá? Tá vendo? Continua o nome box. Ok. Então tá, vamos voltar lá. Customize, Preferências, Files, e aqui, ó. Vamos clicar aqui em Increment on Save. Vou dar OK. Agora eu vou lá de novo em File e vou... Olha aqui o nome box. Eu vou dar um Save, olha o que vai acontecer. Ele criou um box 01. Se eu der um Ctrl S de novo, ele vai criar um box 02. Se eu der um Ctrl S de novo, ele cria um box 03. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se eu estou trabalhando num arquivo, comecei com esse box, aí depois passou para uma esfera, depois passou para um outro box, depois passou para um outro plane, quer dizer, o arquivo vai ficando gigantesco, gigantesco. E de repente, por algum acidente, a sua energia cai ou o arquivo se corrompe, desculpa, esse arquivo se corrompe, você já pensou você perder todo o seu trabalho? Né? Então, com esse Increment on Save, o que quer dizer? Ele vai incrementando um salvamento posterior ao outro. Se eu der um Ctrl O aqui, ó, ou então eu vier em File e Open, tá vendo? Ó? Suponhamos que seu arquivo deu problema aqui no box 3, que tá salvo aqui, ó, o arquivo box 3. Deu algum problema na sua energia, ou sua máquina desligou acidentalmente, e esse arquivo corrompeu. Você fez uma última ação. O que vai acontecer? Você pode vir aqui e voltar no anterior. Eu dou aqui eu clico no box 02 e ele volta no 02. Quer dizer, você pode ter perdido essa última ação, né, esse último trabalho que você teve, mas o que você fez anteriormente continua salvo no seu HD. Né? Agora, obviamente, lógico, isso tem que ser controlável, porque você, de acordo com o que você for dando Ctrl S aqui, ó, eu dei um Ctrl S, olha que interessante, ele está no box 2, ele foi salvar para o box 3, ele já disse que tem um box 3 aqui. Né? Então eu vou salvar por cima. Então, ok. Mas se eu for salvando, olha lá, D4, 5, 6. Então, quer dizer, duas coisas importantíssimas. Né? Você está sempre salvando o seu arquivo, independente se você está incrementando ou não. É importante você estar salvando esse arquivo. E se você está incrementando, você está sempre fazendo a limpeza disso. Né? Então, ou seja, está vendo aqui, nós criamos o box e já estamos no box 6. Se esse arquivo fosse um arquivo muito grande, ele estaria ocupando espaço no seu HD. Então, o bacana é, você vai trabalhando e no final do dia, no final do seu trabalho, você vai lá e faz o backup dos 3 últimos, por exemplo, e deleta o restante. Tá? Aí você faz uma média, você guarda em outro HD, aí fica de acordo com a sua necessidade aí de armazenamento. Tá? Então, voltando aqui, ó, Customize Preference, na aba Files, era isso que eu queria citar. Tá? Incrementar esse salvamento aí para a gente tá nos resguardando com eventuais perdas aí de arquivo. Tá? Outra coisa aqui também que eu acho importante é esse backup intervalo, que é o intervalo de salvamentos automáticos. Né? Ele está aqui, um salvamento de 5 minutos. Eu acho que muitas vezes você está trabalhando e ele vai de 5 em 5 minutos fazer esse salvamento. Às vezes é muito chato, tá? Às vezes você está trabalhando um arquivo, mais uma vez, um arquivo grande, e às vezes ele vai demorar alguns segundos para salvar, e você está no meio de um desenvolvimento e ele vai te parar para fazer esse salvamento. Então vamos colocar isso aqui 10 minutos, tá? Que fica um intervalo maior de salvamento. E ele vai automaticamente fazer esse salvamento nesse intervalo de 10 em 10 minutos. Então, basicamente nessa aba Preference, o que eu queria citar era isso. Tá? A gente vai na próxima aula agora falar de uma outra configuração, que é a configuração de Customize, falando um pouco da unidade de medida que a gente vai trabalhar aqui no 3D Studio Max, tá bom? Então aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço.